E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Já batemos papo de montão, a galera tá toda aí. Já falamos de tudo hoje, divergimos para chuchu e finalmente vamos gravar o nosso tema de hoje, que vai ser bem bacana. Hoje nós vamos falar de Lua, que é a nossa segunda linguagem de programação favorita, claro, integrada com Go. Nós estamos usando o Gopher Lua, que a gente já falou aqui algumas vezes. E hoje nós estendemos o Lua para ler um log, né? E na leitura desse log ele vai disparar eventos dentro do nosso script Lua. Deixa eu dar mostrar o código aqui. Vamos ver, eu vou mostrar o launcher. O launcher, o que ele faz é, ele roda, ele seria o monitor da nossa aplicação. Ele vai carregar o helper, que é o nosso programa que vai gerar os logs, e vai carregar também o nosso script Lua e vai fazer a cola entre os dois. Vai estender o script e vai fazer a leitura dos logs e gerar os eventos que vão ser disparados dentro do script. O código do launcher a gente já viu partes dele aqui, ele não tem muita novidade, tirando a parte de Lua ele não tem muita novidade. Esse exec helper é o exec que carrega o nosso executável helper, né? Inclusive, quando a gente falou de carregar executáveis aqui e capturar a saída padrão dele, capturar a saída de erro, uma das coisas que a gente tinha dito é não fazer isso daqui, ó, tá vendo? Colocar o caminho esse ponto barra. O ideal é você usar as funções de path do próprio Go, porque se você estiver no Windows ou se você estiver em outro ambiente, esse caminho vai mudar, né? Ele não vai ser assim. É ideal você passar o caminho completo, inclusive, para, enfim, fica mais fácil de ele encontrar o seu executável. Isso daqui só está assim porque é só uma demonstração, só para agora, só para a gente bater papo. Aí aqui eu estou capturando o standard error, standard input e standard output, ou seja, eu tenho comunicação completa entre o launcher e o helper, eu tenho comunicação completa, abri os 3 pipes lá para entrar, para sair e para sair erro. Criei o reader, que vai ficar lendo esses erros em loop, e aí criei as Go routines que vão ficar lendo em loop. Então, a Go routine que lê do standard output e do standard error, elas são bastante simples, elas leem o que vier, né? Elas usam o buffer IO scanner, né? Que é uma saída bufferizada, vai ler lá e vai, cada linha que passar, ele vai simplesmente colocar assim, ó, helper, stdr e o que veio. A mesma coisa se vier do standard output, helper, standard output e o que veio. E como é log, ele vai colocar a data, essas coisas, enfim, um log, né? Só que ele vai, nessa segunda Go routine aqui, que está pegando do standard output, ele também vai analisar o que veio, né? Aí se veio a palavra ready, ele vai responder ok. Se veio a palavra ping, ele vai falar pong. Isso a gente já viu quando a gente aprendeu sobre carregar executáveis aqui. Só que aqui tem uma novidade, olha só. Aqui tem um canal, na verdade. Aqui tem um canal que vai ser disparado caso eu encontre um pedaço de string, né? Eu estou analisando S e estou passando K para ela. O K é uma chave, porque esse wait for list aqui é um mapa, né? Então eu estou pegando chave valor, né? No caso eu estou pegando a chave e o canal que eu quero comunicar. E aí, caso eu encontre a chave dentro da string, eu vou emitir um sinal para esse canal. O sinal é o menor sinal possível dentro do Go.
que é um struct vazia. É o menor sinal possível, é menor que um booleano isso daqui. E claro, eu estou usando mutex aqui, estou fazendo lock e unlock, porque eu estou lendo de um mapa, e como eu vou ler o mapa inteiro e eu posso ao mesmo tempo estar gravando no mapa, eu preciso de lock e unlock para evitar um data race aqui, né? Bom, esse wait for list está aqui em cima, né? Se a gente ver aqui no topo, ele está aqui na linha 16, é um mapa de string para canal de estrutura vazia. Enfim, então a gente não tem só um canal, a gente tem um montão deles, quantos a gente quiser. Voltando lá para o nosso código. Aqui tem um tratamentozinho, está iniciando o executável, aí tem um tratamentozinho para verificar se ele já saiu. Toda essa parte aqui a gente já viu no nosso código que executa outros processos, né, que sobe outros executáveis. Então não vou falar muito disso. Aí aqui tem algumas funções que são as funções que eu estou estendendo o Lua. Eu estendi o Lua para mim poder manipular as coisas dentro do script falando com o Go. Né? Então aqui, por exemplo, tem uma função engraçada, que é infinite loop, que na verdade não é um looping, ela só cria um canal e aí fica para sempre esperando o retorno dele, que nunca vai vir, porque eu acabei de criar o canal e aí eu já estou esperando o retorno dele. E o que isso aqui faz? Para que existe isso? Para mim poder chamar essa função lá no meu script Lua e o comportamento que vai acontecer é que o script vai parar nessa função e ficar esperando para sempre. Aí por que isso é útil? Por que eu quero parar o script e ficar executando ele para sempre? Porque antes de chegar nessa função, eu criei gatilhos. Esses gatilhos estão na memória. Se o script fechar, ele vai sair da memória e, portanto, vão sair os gatilhos também. E aí, por isso, eu criei essa função. Essa função só faz com que o script pare e os gatilhos continuam na memória. Aí, é claro, isso aqui é só um código de demonstração. Dá para estender muito mais, dá para fazer muito mais coisa e eu acredito que dá para fazer de forma mais elegante que isso, mas, enfim, né? Aí aqui é uma função waitFor, que ela recebe dois parâmetros. Na verdade, você está vendo um aqui, mas é porque você está vendo o estado do Lua. Aí dentro da função a gente vai pegar os parâmetros que estão vindo lá de Lua. O primeiro parâmetro, que é o parâmetro marcado com o número 1 aqui, é uma string, então eu estou convertendo para string e estou colocando na variável A. Ele é a chave que eu estou procurando, é a string que eu estou procurando. Então waitFor, e aí é a string que deve vir. Na verdade, esse daqui vai receber só um parâmetro, a próxima recebe dois. Aí eu estou dando lock. Estou colocando. Por que eu estou dando lock? Porque eu vou criar um canal e aí vou adicionar ele lá no meu wait for list, né? Adicionei o canal lá. E aí eu dou um unlock. Preciso dar esse lock para evitar lá o nosso data race, né? E aí eu paro, fico esperando esse canal ser chamado. Na função, naquele looping que a gente acabou de ver lá em cima, quando se eu encontrar uma string dentro do log que está vindo lá, que eu estou lendo linha a linha, eu vou mandar um sinal para esse canal e aí esse canal aqui vai ser liberado. Então, assim, isso aqui, quando você está fazendo, se você entende bem canais, é tranquilo, porque são poucos, é basicamente um canal só. Mas fica bastante abstrato de você falar assim, mostrando na tela. Então, quem que tiver dúvida, quiser bater papo com isso, depois me chama, a gente bate papo, porque isso aqui fica muito vago de falar assim na tela. Mas, basicamente, você criou um canal, botou ele numa lista que depois vai consumir esse canal, vai mandar valores para ele, e aí você ficou esperando alguém falar alguma coisa nesse canal. Em Go, quando você fica esperando um canal,
ele literalmente fica esperando, ele para o processamento e não sai daí até que esse canal mande alguma informação. Quando essa informação chegar, aí ele vai vir para a próxima linha, que eu vou simplesmente deletar esse item da lista, né? Enfim. Então eu vou dar lock nele aqui, para mim poder manipular o wait list, o wait for list, né? Vou eliminar esse item da lista usando delete e unlock. E aí eu gosto de retornar o próprio parâmetro na função. Isso aqui não tem valor nenhum, eu só estou simplesmente retornando a mesma coisa que eu recebi. É interessante porque você pode encadear algumas coisas. Eu podia também, talvez, retornar o próprio status e aí encadear mais coisas, né? Passar ele para a próxima função. Enfim, eu prefiro retornar o parâmetro que eu recebi quando é um só assim, não faz diferença nesse caso. Aqui tem outra função parecida, essa daqui sim recebe dois parâmetros. É a função trigger, gatilho, né? E o que ela faz é, o primeiro parâmetro ela recebe uma chave, que ela vai disparar esse gatilho, né? Ela vai acionar esse gatilho quando essa chave aparecer no log. Muito parecido com a nossa wait for aqui, né? Só que a wait for fica esperando e quando vem o que ela está esperando, ela simplesmente prossegue, né? Essa daqui não. Quando a trigger, quando vem o que ela está esperando, ela pega o segundo parâmetro dela, que é uma função. Em Lua, você pode usar funções igual ao Go. Uma função você pode atribuir uma função para uma variável, passar ela como parâmetro, enfim. Então, eu recebo o segundo parâmetro dessa função como uma função, e quando eu detecto a string nos logs que estão vindo, eu simplesmente disparo essa função em Lua. O que é bem legal, porque assim eu posso criar vários gatilhos para situações diferentes, e é o que o meu sistema está fazendo. Ele está criando gatilhos para situações diferentes, e testando e lendo o log, e aí, olha, veio um erro no log, então faz tal coisa. Olha, veio um IP no log, então beleza, loga isso, e por aí vai. Aqui já tem uma coisa que eu esqueci, que foi de colocar o lock e o unlock. Então eu estou atribuindo um valor pro nosso nosso mapa, né? E esqueci de vir aqui e colocar. Vou até fazer agora. O que não se deve fazer, porque é um código que você testou e aí você vai alterar ele enquanto você está demonstrando, é só um pouquinho perigoso. Lock. Unlock. Teoricamente é isso, espero não ter cometido nenhum typo. Eita. Bom, beleza, né? Ele vai pegar os dois parâmetros, vai criar aqui a entrada no nosso... vai criar o canal, registrar esse canal na nossa lista, e daí ele vai criar uma GoRoutine, e essa GoRoutine vai ficar em looping, esperando vir a resposta, igualzinho na função anterior, só que ele fica esperando a resposta, e quando vier essa resposta, ele chama a função que ele já conhece. Isso aqui com certeza podia ser melhorado. Eu poderia passar parâmetros para essa função. Por exemplo, seria interessante receber o log mesmo, né, nessa função. Detectei a linha, mandar o resto da linha. Ou a linha inteira que foi detectada a string. Seria bem bacana. Mas por enquanto tá bom assim. Vamos lá. E como eu disparei essa GoRoutine, ela está na memória e ela tem um loop infinito, ela nunca vai morrer. Essa GoRoutine só vai morrer mesmo
quando o programa terminar. Claro, se você estiver fazendo um sistema que vai ficar rodando indefinidamente, você não pode fazer isso. Eu fiz isso nesse caso porque eu sei que esse meu sistema vai subir, fazer a tarefa dele, ler o log e morrer. Mas quando você for fazer isso na vida real, você tem que se preocupar que as Go routines têm que poder ser fechadas em algum momento, porque senão elas vão ficar na memória para sempre, e aí você cria um leak de Go routines. Mais uma vez eu estou retornando a mesma string que eu recebi lá em cima, é só uma questão de querer retornar isso. Uma coisa interessante, o Lua também pode ter múltiplos retornos, igual o Go, né? E esse return com número aqui, esse número é o número de retornos que essa função vai ter. Você simplesmente vai fazendo o push, que era uma coisa que a gente estava discutindo antes de começar a gravação, né? Você vai empilhando os retornos dela, e aí você diz quantos retornos você fez, e isso o script vai consumir esses retornos. É bem legal. É uma linguagem muito fácil de trabalhar, na verdade, muito fácil de estender a língua também. Aqui eu tenho a função runLua, que simplesmente carrega o nosso script, né? Então ela cria a máquina de estado do Lua, né? Ela carrega o interpretador, já coloca um defer para dar close nele no final, registra essas três funções que a gente viu, né? Registrou a função trigger, registrou a função waitFor, registrou a função infinite loop e rodou o script. Aqui ele tem essa funçãozinha de helper, que é a do file. Simplesmente passei o nome do script para ela. É também uma coisa que eu não faço se não fosse um exemplo, né? Normalmente eu prefiro eu mesmo me carregar de ler o código ler o script, né? Eu mesmo abrir o arquivo, ler o código e passar como uma string. Tem uma função que é doString, e aí você passa simplesmente o string para essa função. É melhor fazer assim, porque assim você pode criar testes mais fáceis. No teste mesmo você escreve o seu script, enfim. Bom, aí o main executa o helper numa Go routine separada e em seguida executa o script na nossa runLua, e aí aqui ele fica esperando que indefinidamente também ele vai ficar esperando alguém dar Ctrl+C, porque ele cria esse canal e logo em seguida ele fica esperando o canal. Isso aqui é esse jeito de parar o código é um jeito bastante comum de fazer em Go. A rotina que tiver com isso daqui, quando ele chega no canal, a rotina entra no modo sleep, né, muito entre aspas aí, ou seja, ela consome pouquíssimos recursos e é melhor do que você colocar um looping ou qualquer coisa, ou um sleep mesmo, né? Isso daqui realmente vai dormir a função. Mesmo a main. Bom, aí nós já demos uma passada sobre esse código. Vamos dar uma olhada no código do nosso script, que tem um nome super criativo de script. Olha só, o código do nosso script cria duas funções. Ele tem essa primeira funçãozinha aqui, a test trigger, que simplesmente faz um print na tela. Ele tem a função loop trigger, que também faz só um print na tela, né? Eu encontrei um loop e tal. Aí depois que ele declarou as funções, né, a primeira coisa que ele vai realmente executar é fazer esse teste Lua script aqui na tela, vai printar isso. Aí ele vai wait for gopher mais Lua. Então ele vai parar e ficar esperando que essa string passe pelos logs, né? Aqui ele está dando mensagem porque nessa máquina não está tudo configurado ainda e é só ignorar essa mensagem de erro.
Bom, em seguida eu criei outro trigger que vai procurar pela string, aliás, depois que ele encontrar esse string, finalmente o script vai continuar rodando. Aí nós temos, ele vai procurar pela palavra teste no log e vai rodar a função teste trigger. E quando vier a palavra loop no log, ele vai rodar a loop trigger e depois ele vai ficar rodando aí infinitamente no nosso infinite loop. Bom, e por último, vamos dar uma olhada no helper, né? O helper, ele é ridículo, ele só printa coisas na tela. Ele é basicamente um looping que fica contando de 0 a 9, e aí ele, se i for igual a 0, isto é um teste. Se for diferente de 0, ele coloca a palavra loop e o número que ele está. E se for igual a 5, ele coloca Golang mais Lua Rocks. E aí ele espera um segundo e repete. Eu já deixei ele compilado aqui, porque esse código não é interessante, ele só serve para ficar gerando log. Vamos ver ele rodando sozinho primeiro, que é o helper. Olha lá, rodando sozinho, ele fica só mandando as mensagens, né, normal, não faz nada demais. Só seguindo aquele padrão lá que a gente definiu. Enfim, bom, Ctrl C para parar. E vamos agora rodar o nosso launcher mesmo, né? Go run. Tá. Então olha só, né? Vamos deixar ele rodar um pouquinho, aí a gente dá uma olhada no comportamento dele. E deu um erro que eu não sei porquê. Lua na linha 13. É claro, só porque eu estou demonstrando, né? Invalid memory address, new pointer, papapá. Esse invalid memory é porque o interpretador caiu. Que ótimo, né? Rodou tudo bem na máquina de teste, eu vou demonstrar, dá um erro. Eu tenho que passar vergonha em público mesmo, né? Demonstração, dá nisso. Alguém conseguiu enxergar algum erro? Eu não vi nada. Infinite loop, tá certo. Não vi nada, foi quando ele chegou aqui. Pelo menos ele não deu panic, né? Ele só disse que o runtime quebrou. Vamos rodar de novo. Ele roda até 5, aí ele printa Lua Rocks, isso dispara o trigger funciona, e aí ele quebra em que momento? Um timer error. Tô dizendo aqui do tamanho do teu array, ele é o index out of range. Então, mas não devia estar acontecendo isto. O que eu posso ter feito de errado? E o pior, né? Eu testei isso várias vezes na outra máquina, não foi nessa máquina. Mas tá com a última versão, tirando aquela alteraçãozinha que eu acabei de fazer, mas aquela alteração só botou o lock no lugar. Abre essa função Infinity Loop pra gente em Go, a implementação dela. Então, ela é só. Ela tá aqui, ó. Ela é só o. Ela é só o canal.
Que ótimo. Olha, é só isso aqui. Ela só para e fica esperando o canal. Não é isso aqui, não. Retorna 0 parâmetros. Normal. LuScript linha 13. Não é no script, que a gente sabe que não é. Bom, isso aqui vai ficar para análise futura, porque não adianta a gente ficar gravando, a gente fazendo debug de código, vai ficar enorme. Se a gente voltar para esse código, a gente descobre o que é com mais calma. Sinto muito, pessoal, mas acontece. Faz parte. O código vai estar disponível, o link na descrição do vídeo, como sempre. Quem quiser me ajudar a debugar, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas a gente já passou do nosso horário muito. Então vamos encerrar a gravação, continuar batendo papo. Quem sabe, com sorte, a gente descobre o problema. Até daqui a pouco, pessoal.